Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje de mais um lançamento da Demonical Feat, Goku Super Saiyajin 4 Xenoverse. Essa figure que é de um personagem não canônico, mas que agrada muito aos fãs de Dragon Ball, principalmente pelo seu visual. E eu sou uma dessas pessoas. A Demonical Feat trouxe aqui como codinome Time Ranger, que na tradução direta seria um patrulheiro do tempo, então faz uma ligação aí, se a gente for levar em questão da história aqui no qual ele aparece, tem uma ligação, mas com o nome principal do mesmo, da versão do Goku Super Saiyajin 4 GT, da Demonical Feat também, que eu já cheguei a trazer uma review dele recentemente. O card está aqui em cima, pode clicar que você vai ser direcionado depois que esse vídeo acabar. Fechou? A gente já vai começar dando uma olhada na caixa, que está um pouco diferente. Acho que vocês já perceberam. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento a todos vocês que votaram no quiz que eu cheguei a perguntar sobre essa figure. Eu não sabia se trazia para o canal, então fiz um quiz lá levantando se traria ou não a figure. E eu fiquei surpreso com a quantidade de votos. Agradeço a todos vocês que votaram. Então, a voz do povo e a voz de Deus chegou para nós. E é a vez da review dele hoje. Já vamos começar dando uma olhada na caixa padrão da Demonical Feat, questão de cores, logo, tudo, né? Dá uma volta na caixa aqui, com o nome, algumas poses do protótipos e aqui também ele na pose do Kamehameha. Mas aqui vocês podem ver que a caixa é bastante larga, tá? Uma coisa que eu fiquei surpreendido quando abri o pacote no qual ele veio, tá? Pode ver que a caixa não é muito espessa, assim como na versão do Super Saiyajin 4 GT, mas ela é bastante larga, tá? Vamos comparar aqui, ó. Olha aí a diferença, né, da versão do Goku Super Saiyajin 4 GT, Demonical Feat, para essa figura. Lógico, em questão de espessura, né, porque aqui vem dois blister, mas aqui, ó, olha isso aqui. Essa caixa é mais larga e mais alta que ela. Vamos abrir aqui, né, para ver por que tem esse diferencial. E é isso. Vamos para o que interessa, né? Bom, pessoal, no blister aqui já podemos ver que os itens que veio nesse blister também praticamente veio no primeiro blister ali na versão GT, exceto o braço cruzado que veio no segundo blister. Então eu acho, devido ao braço cruzado e também a capa, pode ver que ela ocupa um espaço maior aqui entre a figure. Então, devido a isso, eles devem ter estendido a caixa e o blister, ou talvez colocasse o effect do Kamehameha e o braço cruzado para trás, mas eles fizeram desse modo que me incomodou na hora que eu vi, pela espessura da caixa, mas eu acho que agora já tá de boa. Acho que só foi aquela primeira impressão de uma coisa que a gente não espera, né? Os itens são exatamente os mesmos do Goku GT, então não vou focar muito, explicar muito. Bom, vamos começar aqui dando uma conferida nas expressões sociais. São exatamente iguais da versão do GT da Demonical Feat, pois a gente sabe ali que a versão GT da Demonical Feat, comparado com a versão da Bandai, tem diferença assim, em questões dos traços. Os traços aqui da Demonical Feat são um pouco mais suaves do que o da Bandai, tá? São mais finos e são exatamente os mesmos. Exceto aqui nessa expressão facial do GT, que o Goku tá olhando para baixo para poder fazer aquela pose em cima da pedra. Aqui a Demonical Feat fez olhando para frente com um sorriso sarcástico, que é o mesmo que a Bandai traz na versão dela, porém aí com as expressões em questões de linhas diferentes, tá? Pode ver aqui que é praticamente as mesmas mãos que sempre vem no Goku, ó. Punhos cruzados que já vem nele, a pose dos dedos aqui do teletransporte, na pose de ataque, mão espalmada para poder, as poses de mão de Kamehameha, aqui também as poses de mão do Kamehameha, porém com um pino no meio aqui para a gente poder encaixar junto à esfera aqui. Temos o effect do Kamehameha, a esfera com os effects de raio de luz. Eu quero dar uma analisada com vocês aqui, a qualidade dessa esfera, se tá a mesma qualidade da versão do GT, porque lá eu esqueci de dar um foco maior nisso. Porque nessa esfera aqui podemos ver que tem uns gaps para a gente poder encaixar aqueles effects de raio de luz, tá vendo? Porém lá na versão GT é que as formas aqui do gap não são tão precisos quanto os desenhos aqui desses effects de raio de luz. Então você tem que ficar vindo, testando um por um para ver qual gap que funciona, tá? Mas aparentemente nessa versão Xeno tá um pouco melhor em questão dos gaps, né? Mas aqui vamos fazer o teste. Aqui eu tá vendo, aqui é um pouco maior o gap e esse aqui é dos maiores. Então você vem cá, ó, se encaixar a extremidade certa. Bom, podemos ver que não é tão preciso o desenho para a gente poder fazer o encaixe,
porém pode ver que fica bem encaixado, mas que pelo que eu percebi aqui, essas formas do gap aqui estão um pouco melhores que aquela versão do GT, em questão da gente poder encaixar esses raios de luz, tá? Que é um detalhe a mais que eu queria trazer para vocês, que eu não dei tanto foco assim na versão do GT, tá? Aqui temos o rabo, vamos fazer o teste aqui para ver se tá com a qualidade boa em questão ali de articulação, como veio o meu no GT, tá? Os braços cruzados. Bom, agora vamos conferir, vamos ver como é que a figura ficou em questão das articulações, pintura. Vamos ver se estão exatamente iguais à versão GT. Bom, pessoal, em mãos aqui, já consegui reparar algumas diferenças entre essa versão Xeno com a versão GT da Demonical Fit, tá? No final aqui das articulações, eu coloco uma figura do lado da outra, falo algumas diferenças entre elas. Não vou focar muito para o vídeo não ficar extenso, mas eu já reparei algumas diferenças sim, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, com a articulação na cabeça. Pode ver que a articulação aqui está um pouco rígida, assim como está na versão do GT. A gente consegue olhar bem para baixo, ó, que ele também tem articulação no pescoço, né? Consegue olhar para cima também, ó, bastante, tá? Aí tem que dar uma ajeitada no pescoço. Aqui ele tem as articulações do cabelo na parte de trás, independente dos dois lados. E aqui nessa mecha da frente também tem articulação. Vamos aqui, ó. O braço a gente consegue deixar totalmente na horizontal. Você consegue subir e descer também a posição do ombro. Articulação borboleta excelente, assim como é na versão do GT. A gente consegue rotacionar o braço em torno do ombro. Articulação no bíceps, articulação dupla no cotovelo, articulação aqui no punho também, bem livre com o ball joint. Aqui ele tem essa divisória no abdômen para a gente ter uma articulação, pode ver que ele vai bem para trás. E assim como na versão do GT, ele não vai muito para frente, tá vendo? Bom, agora um dos diferenciais que traz dessa versão Xeno para a versão do GT é essa capa que ele usa aqui na cintura, que a Demonical Fit fez um trabalho excelente, porque isso aqui é uma borracha muito, mas muito maleável mesmo. Acho que isso aqui para articulação não vai atrapalhar em nada. Gostei bastante mesmo na qualidade que eles trouxeram. Até a pintura também tá muito boa, os detalhes, tá vendo? De rasgado aqui, aqui. Tá, aqui também pode ver que tá rasgada essa parte. Aqui a faixa, ela é móvel, tá vendo? Você consegue girar para os lados. É de borracha também. Aqui temos esse saquinho aqui, que eu acho que é de semente dos deuses, né? Mas é de plástico, tá? Mas aqui a gente consegue posicionar ele também para a direita e para a esquerda. E a capa, ela é toda presa aqui junto. Não tem ball joint aqui. Ela é totalmente presa com essa parte da cintura aqui, com a faixa do Goku. Uma outra coisa também em detalhes que eu já quero trazer para você antes da articulação. São o Battle Damage, tá vendo? A calça rasgada aqui com as cores dos pelos dentro. Tá muito bem pintado, tá vendo? Muito bem feito. A articulação na perna aqui, ó. 90 graus perfeitamente. Para trás aqui, é exatamente igual às outras versões, tá vendo? Por causa da bunda dele aqui a gente não consegue, então a gente tem que jogar um pouco para lateral a perna, tá? A gente não tem o extensor, se tiver pouco. Aqui a gente consegue jogar a perna para lateral, consegue abrir a perna completamente, tá vendo? Sem a capa atrapalhar em nada, tá vendo? A capa vai junto, então excepcional. Aqui temos essa divisória da coxa, porém a gente consegue rotacionar independente essas duas partes, né? Tanto essa parte da coxa embaixo, quanto essa parte da coxa com a cintura aqui em cima. A mesma coisa lá da versão do GT. Então, excelente. Bom, articulação dupla no joelho, muito boa, tá? Eu achei melhor, tá bem mais macio essa articulação do que a versão do GT, pelo menos a minha versão que veio, tá? A gente consegue dobrar aqui bem mais macio, tá vendo? Na outra versão lá tá um pouco mais rígido. Aqui a canela é fixa. Tem um ball joint no tornozelo que a gente consegue posicionar e girar para todos os lados. E tem articulação na ponta do pé também. Vou colocar a figura do lado do Goku GT aqui, só para a gente conferir e ver alguns aspectos diferentes entre as figuras, tá? Bom, agora com as duas figuras em mãos, a versão GT da Demonical Fit aqui do lado, a gente já pode ver algumas diferenças, né? Na tonalidade da cor do pelo. Essa versão do Xeno aqui está mais avermelhado, essa aqui está mais rosado. Tá? Outra coisa também a gente pode ver é na calça,
Tá vendo? A calça aqui da versão Xeno é mais alta e a faixa na canela é maior do que na versão do GT, tá? Mas as figuras têm a mesma altura, tá bom? Outra coisa também são as diferenças das cores do bege do peitoral. Eu reparei uma diferença entre elas. Porém, é a mesma aqui. A gente vê que tem uma leve diferença de cores do pescoço, da face pro peitoral. E outra coisa também que eu reparei, a headsculpt aqui é exatamente igual. Tá vendo? No vídeo lá do Goku eu falei sobre essa parte da franja, né? Que aqui falta um pouco de... não vou dizer capricho, talvez de atenção deles ter feito uma headsculpt melhor nessa parte de baixo da franja do Goku. Que na versão do GT a gente vê ali uns detalhes dos fios. E aqui da Demonical Fit é um pouco borrado. E aqui pode ver que são exatamente iguais. É um copia e cola mesmo que ela usou, tá? Então é isso, galera. Eu não vou aprofundar muito para não estender o vídeo. Mas se vocês quiserem depois eu posso trazer. Já vai mandando nos comentários aí um comparativo mais completo entre as duas figuras, tá? Outra coisa, pessoal, que eu reparei nessa versão Xeno é que não tem falhas de pintura, tá? Se você assistiu aquele vídeo meu do Goku do GT da Demonical Fit, lá eu falo alguns detalhes de questão de erro bobo de qualidade de pintura, tá? Aqui não tem. Eu revirei essa figura de cabeça para baixo desde quando ela chegou, mas eu não encontrei defeito nenhum em questão de pintura, tá? Tá excepcional mesmo. Lógico, a qualidade em questão de textura é a mesma da versão GT, inferior da Bandai, mas em questão de erro bobo de pintura que tem na versão GT, essa figura do Xeno não tem. Pelo menos a minha figura, né? Bom, mostrei um pouco do comparativo, acho que eu mostrei até demais, mas eu acho que foi o ideal, tá? Mas agora vamos fazer alguns testes dos itens para ver se as trocas são bem de boas, assim como é na versão GT, pelo menos, as minhas figuras, tá? Vamos fazer a troca do rosto aqui, ó. Vamos puxar a franja, sair de boa. O rosto aqui também. Bom, vamos usar essa expressão aqui que a Demonical Fit trouxe de diferente nessa figura do Xeno. Encaixou o rosto. Encaixou a franja. Agora vamos testar os braços cruzados. Vamos ver se nessa versão aqui é de boa trocar assim como é na versão GT. Porém, no vídeo do GT teve um dos nossos inscritos que falou que a figura dele para fazer a troca dos braços cruzados é um pouco mais difícil do que foi o meu ali no vídeo, tá? Vamos ver se aqui no Xeno é a mesma coisa. Puxa a parte do bíceps aqui. Pode ver que é bem preso, mas é de boa para sair. Só fazer uma forcinha a mais ali. Aqui mais de perto podemos ver o nível de qualidade, ó. Assim como é na versão lá do GT, a Demonical Fit trouxe um nível de qualidade alto aqui nos braços cruzados. E uma coisa sobre esses braços cruzados que eu estava conversando com o Avi da Notória é que ele relatou que esses braços cruzados são exatamente, né, vamos dizer, uma cópia daquela versão da TK Custom que eles vendem separado, que é quase o preço de uma figure, né, que eles fizeram pro Goku e pro Vegeta. Vou colocar, ó, encaixou de boa, fez o clique também, encaixou. Bom, pessoal, com os braços cruzados aqui vocês puderam ver que foi relativamente tranquilo de encaixar, assim como foi na versão GT da minha figure. Vamos fazer o teste do rabo dele. E lá no vídeo do Goku GT, sobre esse rabo aqui, sobre as coisas que eu falei, a galera foi lá nos comentários lá e mandou um tanto de lá ele, viu? Vocês estão andando aí com a mente muito pesada, viu? Muito suja. Tô de olho em vocês. Ai, quinta série rena, né? Eu não julgo vocês, não. Também sou um. Então tá aqui, ó. Encaixado. E aqui, ó, pode ver que tá de boa, tá? Assim como é na versão GT, a articulação tá perfeita. Não é aquela questão que fica caindo, não para em posição alguma, tá vendo? A posição que você deixa, fica. Então, perfeito. Aí, ó, e agora podemos dar um close na figura e olha só como é que fica. Vamos dar uma volta aqui, ó. Fica muito presença mesmo, né? Então é isso, pessoal. Vou dar um corte aqui pra gente poder ir pra parte final. Já volto. Bom, pessoal, voltamos pra parte final do vídeo pra gente poder finalizar essa review do Goku Super Saiyajin 4 Xeno da Demonical Fit. Bom, a pergunta é, você gosta dessa versão Xeno do Goku Super Saiyajin 4? Então nem pensa. Pode comprar sem medo. A qualidade que a Demonical Fit trouxe nesse Goku é o mesmo que ela trouxe ali na versão GT, com umas melhorias, tá? Como eu falei pra vocês, pelo menos essa figura minha. O complicado da gente falar da Demonical Fit é porque uma figura pode diferenciar da outra em questão de pintura, articulação. Uma pode vir mais de boa, a outra pode vir mais
aquele nível de qualidade ali que a gente sabe que falta de uma fabricante grande, tá? Mas a Demonical Fit, eu sempre falo nos vídeos dela, ela vem melhorando cada vez mais. E eu realmente prefiro as articulações dessa figura em versão Xeno do que da GT. A da GT é um pouco mais travadona. Aqui a Demonical Fit amaciou um pouco a articulação. O design da figure, a Demonical Fit trouxe realmente bem fiel ao personagem. Tem outro motivo aí para quem curte comprar sem medo. Itens, veio necessário. Pode ver que veio o braço cruzado, que é um item que muitos almejam. Effect do Kamehameha, sempre bom. Um tanto de pares de mão que a gente pode usar. E falando sobre mãos, a proporção dos punhos cerrados aqui dessa versão Xeno é a mesma da versão GT da Demonical Fit, tá? Porque lá no vídeo do GT eu trouxe que as mãos cerradas do Goku da versão Demonical Fit, ela tem uma dimensão menor que o da Bandai, e aqui nessa figure não é diferente. Outro ponto positivo para mim, para Demonical Fit, é essa capa que eles trouxeram de borracha, uma borracha bem maleável, bem de boa de manusear, de posear, não atrapalha em nada. Então eu recomendo, tanto para quem gosta dessa versão, ou para quem gosta do Goku, porque mesmo não sendo um personagem canônico, um design que é diferente do personagem, a Demonical Fit trouxe com qualidade aqui novamente. E pessoal, lembrando, eu fiz a compra dele na AliExpress, o link vai estar na descrição, eu não falei no começo do vídeo que eu estava empolgado por essa figure. Dá uma conferida lá, vê se está no seu orçamento. E já pede o seu, porque vale a pena. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo desde que o canal foi criado. O canal tem menos de um ano. Então, desde quando eu decidi ingressar de cabeça no colecionismo, uns 2 meses depois, eu cheguei a trazer o vídeo no canal, começando daquele jeito, o vídeo mais ou menos, falando mais ou menos. E desde lá o vídeo só vem crescendo, e isso graças a vocês. Agradeço demais a todos vocês e que peça a Deus que possa vir abençoar todos nós aí de um ano de 2025 de muita paz, saúde, prosperidade, dinheiro. Então assim, eu desejo a vocês um feliz ano novo, um feliz 2025. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição você está ajudando demais o canal e espero te ver no próximo vídeo. Então é isso, um forte abraço a cada um de vocês. Valeu! Tchau, obrigado, fui!